Salve, gente boa! Acabaram as férias dos políticos, e não só dos políticos, mas do judiciário também. Segunda-feira foi dia de volta ao trabalho no Supremo Tribunal Federal, na Câmara e no Senado. E já tem gente contrariada, sim, no primeiro dia de trabalho, tá? Bolsonaristas. Vou te contar o que aconteceu, porque sábado, quando foi a eleição da Câmara e do Senado e a posse dos eleitos, já teve situação que deixou bolsonarista contrariado. Por quê? Porque a anistia aos golpistas subiu no telhado. Os novos presidentes da Câmara e do Senado demonstraram que não estão assim muito afim de pautar essa ideia de anistia, não. Vou te contar essa história nesse vídeo aqui e vou te contar também outros assuntos. Um deles, Donald Trump continua lá impondo tarifas em vários países, querendo fazer valer as vontades dele. A diferença é que está começando a surgir uma reação mundial contra essa postura do Donald Trump. Teve discussão com o México, com o Canadá, com a China, com a União Europeia, inclusive com o México. O Trump ganhou a parada, mais uma que ele ganhou. Já tinha se dado bem com a Colômbia, vou te falar sobre isso, se deu bem com o México também. Só que talvez ele não tenha o mesmo resultado, por exemplo, com o Canadá, que está reagindo e reagindo forte a essas medidas do Donald Trump, e eu vou te contar isso também. E ó, tem mais, hein? Saiu pesquisa eleitoral já para 2026, com nomes que nem serão candidatos, mas estão sendo testados. Por exemplo, Gustavo Lima, né? E aí, qual que é o cenário dessa pesquisa? Lula ganha em todos os cenários testados, mas ele também tem problemas. Então, se essa pesquisa também foi ruim para os bolsonaristas por um lado, por outro lado, eles tiveram pelo menos uma notícia boa. E eu vou te contar sobre isso, essa notícia boa para os bolsonaristas envolve o Fernando Haddad. E por fim também vou te falar de uma figura da política que parece que pendurou a chuteira, aposentou, não vai mais disputar a eleição. Estou falando do Ciro Gomes. Ciro Gomes, que até pouco tempo atrás estava até ameaçado de ser expulso do partido dele, o PDT, parece que não vai rolar essa expulsão. O presidente do partido deu uma entrevista, falou que o Ciro fica, mas que o Ciro vai ocupar outros papéis no partido, não vai mais disputar a eleição. Desistiu de tentar ser eleito para qualquer coisa. Só que tem um outro episódio aí que pode sim tirar o Ciro do partido, que é justamente uma aliança com o PT. E você sabe que o Ciro tem uma bronca, um ressentimento do PT gigantesco, e talvez isso faça ele sair. Talvez não expulso, como chegou a ser cogitado, mas por conta própria. Vou te contar essas histórias, você vai ficar atualizadinho sobre os fatos mais importantes do dia na política brasileira. Por quê? Porque eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, mas aquele português que todo mundo entende. E já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro e ninguém perde conteúdo, link está aqui na descrição. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho no ar. Você pode contribuir como? Sendo membro do canal, aqui embaixo também tem um botão que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada. E se não puder, não tem problema, deixa um like, um comentário, uma inscrição, tá pago. Mas vamos nessa que eu sei que você quer entender tudo que está rolando aí, vamos começar a comentar essas notícias do dia, tá bom? Seguinte, México e Estados Unidos anunciam acordo e suspensão de tarifas por um mês. Pois é, o Trump ganhou mais uma. Agora do México. Sim, porque é o seguinte, na semana passada ele anunciou que ia colocar tarifas de 25% em todos os produtos mexicanos que entram nos Estados Unidos, canadenses e de 10% nos produtos chineses. Por quê? Porque ele quer impor as vontades dele e ele fala, se não fizer o que eu quero, eu imponho tarifa. E qual que era o caso nessa situação específica? Segundo Trump, esses três países, a China, o México e o Canadá, contribuem para a entrada de drogas e imigrantes ilegais nos Estados Unidos. No caso de drogas é o seguinte, segundo Trump, segundo ele, tá? A China é produtora de uma das substâncias que estão arrasando com algumas regiões dos Estados Unidos, o tal do fentanil. Essa droga seria produzida na China e aí ela é enviada para o México ou para o Canadá e, segundo ainda o Trump, ela entra pelas fronteiras americanas por meio desses países que ficam aí de fronteira, tanto ao sul, o México, quanto ao norte, o Canadá. Então ele falou o seguinte, vou colocar tarifa, porque esses países têm que fazer alguma coisa para combater o tráfico de drogas que está entrando no meu país e também para combater a imigração ilegal, eles não estão fazendo nada. Ok, num primeiro momento houve uma reação imediata, México e Canadá disseram, beleza, você quer pôr tarifa, a gente põe em vocês também. Então é 25? É 25 também. E a China falou assim, vou procurar a Organização Internacional do Comércio, Mundial do Comércio, porque não pode funcionar assim. Sim, porque é ilegal, de acordo com as regras globais aí que são estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio, é proibido você misturar assuntos políticos com assuntos econômicos. Então, assim, você não pode colocar uma tarifa de exportação
porque o determinado país não combate a imigração. Isso não é legal no mundo do comércio mundial. Então, o que a China diz que vai fazer? Vai para a OMC, vai reclamar da postura dos Estados Unidos, porque a OMC, sim, ela tem autonomia para dizer, olha, beleza, a sua reclamação é justa, ou o país lá tira essa tarifa, ou você pode colocar uma tarifa também. Aí, fazendo isso, a China também colocaria tarifas contra os Estados Unidos. Só que o que acontece? O Trump conversou com o primeiro-ministro do Canadá e conversou com a presidente do México, a Claudia Sheinbaum. E aí fechou um acordo com o México, suspendeu as tarifas por um mês, ou seja, esse negócio de suspender por um mês é porque assim, se não fizer o que eu mando, eu volto com a tarifa, hein? Essa é a lógica. E aí qual que é o acordo que foi feito com o México? O México se colocou à disposição para colocar 10 mil militares na fronteira para tentar impedir a passagem de imigrantes e também a passagem de drogas. Então, assim, exatamente o que o Trump queria, o México aceitou fazer. Primeiro bancou valente, falando que ia meter tarifa também, que não admitia, porque é minha soberania, porque não sei o que, isso, aquilo. Só que aí falou, tá bom, vamos colocar os militares lá. Então o México, na verdade, assim, cedeu, aceitou a chantagem do Trump e por isso foi cancelada, pelo menos temporariamente, a tarifa que os Estados Unidos iam impor aos produtos mexicanos. Durante 30 dias isso fica suspenso. Se o México cumprir o acordo, mandar os militares mesmo para a fronteira, os Estados Unidos desistem da ideia de implantar uma tarifa, ou seja, a faca está no pescoço. Se não fizer, em 30 dias o Trump vai lá e mete tarifa de novo. É isso, ele ganhou essa parada do México, já tinha ganhado da Colômbia. Por quê? Porque ele mandou colombianos deportados, acorrentados, a Colômbia não aceitou, porque justamente estava tratando aqueles colombianos como criminosos, eles não são criminosos, eram só imigrantes ilegais. E aí o Trump resolveu então comprar essa briga e meteu tarifa na Colômbia, falando que se a Colômbia não aceitasse o que ele quer, ele ia meter tarifa. Aí a Colômbia recuou, voltou atrás e fez um acordo. Qual acordo? A própria Colômbia resolveu ir buscar os imigrantes com os aviões colombianos. E aí eles não vêm algemados, não vêm acorrentados. Então, assim, para o imigrante colombiano que estava entrando nos Estados Unidos ilegalmente, até que foi uma boa. Por quê? Porque a Colômbia vai buscar ele, ele é bem tratado, é trazido de volta. Para a Colômbia, é bom por um lado, porque os seus cidadãos não são maltratados, mas é ruim por outro, porque ela tem que arcar com esse gasto de mandar aviões toda semana para os Estados Unidos para poder trazer deportados de lá. E para o Trump ficou ótimo, porque além dele expulsar os imigrantes, que é o que ele queria, ele ainda não tem que gastar dinheiro com avião, com militares, com o transporte desses imigrantes para os seus países de origem. Nesse caso da Colômbia, a expulsão saiu de graça. Ficou lindo para o Trump. Então, sim, ele ganhou a parada da Colômbia, essa que é a verdade. E agora também ganhou a parada do México. Agora, com o Canadá parece que não vai ser bem assim. A coisa eu acho que vai ser um pouco diferente, porque o Canadá está bem bravo com os Estados Unidos. Ontário, no Canadá. Ontário é um estado, na verdade é uma província, é assim que chama lá, mas é o equivalente a um estado aqui no Brasil. Ontário, no Canadá, rasga acordo com a Starlink e Trump negocia com o Trudeau. Então, o Ontário é o maior estado, ou a maior província do Canadá. Seria o equivalente ao estado de São Paulo, assim, mais rico, mais populoso e tudo mais. E o estado, ou província, fez um acordo, assinou um contrato de 100 milhões de dólares, não, minto, 68 milhões de dólares, que dá quase 400 milhões de reais, para a Starlink, a empresa de internet por satélite do Elon Musk, fornecer internet para regiões mais remotas do estado, cidadezinhas mais distantes, mais longe dos grandes centros, escolas mais localizadas de locais mais isolados e tudo mais. E aí o que o primeiro-ministro, porque tem um primeiro-ministro em cada província, sabe? O que o primeiro-ministro de Ontário disse? Não vamos fazer negócio com gente que quer acabar com a nossa economia. E aí, Ontário, que é essa província, então, deixou de fazer esse acordo, rasgou o contrato, não vai ter mais a internet do Elon Musk nessa região do Canadá. Além disso, outras regiões do Canadá também estão impondo dificuldades, por exemplo, à entrada de produtos canadenses. Já estão rompendo acordos, principalmente com estados republicanos, estados que ajudaram a eleger o Donald Trump. Qual que é a ameaça do Canadá? Vamos deixar de fornecer energia elétrica para os Estados Unidos, e olha que o Canadá fornece muita energia elétrica para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm energia hidrelétrica, sabe? Com reservatório de água, essa coisa toda. Eles têm lá usina de carvão, eles têm usina solar, eles têm uma série de outras formas de produzir energia, mas não a hidrelétrica, que é uma energia limpa e barata. O Canadá tem muito. E o Canadá fornece para os Estados Unidos. Já estão ameaçando cortar o fornecimento de energia elétrica, o que faria com que a energia americana ficasse mais cara. Também estão falando que vão
impor tarifas a produtos que são americanos e que entram no Canadá, principalmente dos estados republicanos. Tem uma província no Canadá, por exemplo, que parou de comprar cerveja norte-americana. E por quê? Porque essa cerveja é de um estado republicano. Então, assim, estão prometendo que diversos produtos dos Estados Unidos não vão entrar no Canadá ou vão entrar com uma tarifa. E aí essa treta fica um pouco mais pesada, porque apesar do Canadá ter uma dependência forte econômica de exportar para os Estados Unidos, por outro lado também ele fornece alguns produtos muito estratégicos, como é o caso de energia elétrica. Então isso, claro que preocupa o Trump, preocupa os Estados Unidos. Trump diz que definitivamente vai impor tarifas a produtos da União Europeia. O Trump deu uma entrevista e ele falou que a União Europeia trata mal os Estados Unidos. Mas ele não disse como. O que a União Europeia faz de tão errado? Ele simplesmente disse assim, ó, eles tratam a gente muito mal. Então certamente eu vou impor tarifas também para a União Europeia. E também falou isso sobre a Inglaterra. Trump não descarta tarifas contra o Reino Unido, mas diz que a situação pode ser resolvida. A diferença é que ele falou, olha, eles também tratam a gente mal, mas de repente a gente pode conversar e chegar num acordo. Ele tratou diferente, não vamos esquecer que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, ele saiu, né, pelo Brexit, e aí a partir de então o Reino Unido, a Inglaterra, a Irlanda, o País de Gales, ele não mais faz parte da União Europeia, é independente e faz seus negócios diretamente com os Estados Unidos. Não vamos esquecer que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra durante muito tempo, né? Foi a Inglaterra que colonizou os Estados Unidos. E aí ele diz que pode sim impor tarifas para os europeus e também para o Reino Unido, mas só deixou em aberto essa possibilidade de negociar com o Reino Unido, com os outros não. A União Europeia responderá com firmeza caso Trump imponha tarifas sobre seus produtos. Os países europeus, o Macron, o presidente da França mesmo, fez um pronunciamento e falou que não vai admitir, e a Europa está preparadinha para meter tarifa nos Estados Unidos se ele vier com esse papo para cima da União Europeia. A diferença do México e da Colômbia é que a gente está falando de países ricos, são 27 países da União Europeia, a maioria rica, e além disso, se juntar todo mundo é uma economia muito forte. Se tratar a Europa como se fosse um país só, né, a União Europeia, seria o equivalente a uma superpotência. Então, claro que a discussão é outro negócio, tem outro peso, discutir com o México, discutir com a Colômbia e discutir com a União Europeia. Vamos aguardar para ver que isso acontece. E aí, com essa história dele meter tarifa no Canadá, no México, na China, o que acontece? Bolsas globais caem e dólar dispara com tarifas de Trump. Essa notícia é de manhã, tá? O cenário já deu uma mudada, justamente por conta desse acordo que foi feito com o México, mas enquanto estava valendo essas tarifas contra o México, contra todo mundo, o dólar estava disparando, estava subindo. E por que o dólar sobe? O que acontece? Acontece que essas tarifas elas produzem inflação nos Estados Unidos, porque os produtos ficam mais caros. E aí, produzindo inflação, os juros da taxa básica deles, o equivalente aqui à nossa Selic, vão ficar altos por mais tempo. E se vai ficar alto por mais tempo, o investidor fala, oba, os Estados Unidos vão continuar pagando juros altos, vou tirar meu dinheiro do país A, B ou C e vou mandar lá para os Estados Unidos porque lá rende mais. Então isso faz o dólar subir, mais gente procurando comprar dólar para investir nos Estados Unidos porque está achando que os juros lá vão demorar para cair. E aí vai ficar atrativo para quem vive de juros. Só que aí saiu esse acordo com o México. O México vai então lá fazer uma proteção da fronteira. Aí o dólar passou a cair, porque mais uma bravata do Trump. Aí o mercado entendeu as bravatas dele, entendeu que ele está ganhando as paradas. Dólar tem 11ª queda consecutiva e vai a 5,81 após recuo de Trump em tarifas contra o México. Recuo não, né? O Trump ganhou a parada. A verdade é essa, não teve recuo. Se teve alguém que recuou, esse alguém foi o México, porque se comprometeu a patrulhar a fronteira, coisa que ele não fazia e coisa que era a única exigência do Trump para impor essas tarifas, para não colocar mais, eu exijo que vocês controlem a fronteira. E aí o México está aceitando, então, como eu disse, o México amarelou. A real é essa. E aí eu te falei que no Canadá a parada é diferente, porque a briga é outra lá, viu? Olha só, após Trump aumentar tarifas, canadenses vaiam o hino americano em partidas esportivas. Sim, existe time de basquete canadense que disputa a NBA, a Liga Americana. E também tem time de hóquei canadense que disputa a Liga Americana de Hóquei. Então tem jogos lá no Canadá. E aconteceu esse fim de semana jogos de basquete e jogos de hóquei no Canadá. E aí, na hora de cantar o hino nacional, olha só o que aconteceu. Esse vídeo aqui é de uma partida de basquetebol da NBA, do Toronto Raptors. Olha só como é que foi a execução do hino nacional americano no ginásio.
vai o tempo todo. Você viu aí, né? Então, assim, a briga com o Canadá não vai ser tão simples assim quanto os americanos estavam achando. Por quê? Porque o Canadá é um país rico, o Canadá é um país que tem produtos estratégicos para os Estados Unidos e por mais dependente que ele seja, ele sabe que ele também consegue prejudicar os Estados Unidos se ele continuar insistindo nesse papo. Então o Trump vai ter que dar uma recuada em algumas situações. Ainda não chegou a hora. A verdade é essa, não chegou ainda o momento do Trump recuar, porque até agora ele vem enfrentando países emergentes, como o México, como a Colômbia, países que são mais pobres e muito dependentes dos Estados Unidos. Essa briga com o Canadá é outro patamar e a briga com a União Europeia também é outro patamar, sem contar a China, né? E tem mais, tem outro aspecto também importante. Se ficar enfiando tarifa em todo mundo, é justamente a China que sai lucrando. Por quê? Porque esses países que vendem para os Estados Unidos, e se eles forem taxados, eles vão procurar outro país para vender sem taxa. E esse outro país, tão grande quanto, essa economia tão grande quanto a americana, qual é? A China. E a China também compra muito do mundo inteiro e vende muito para o mundo inteiro e vende inclusive praticamente todos os produtos que os Estados Unidos têm para vender, a China também tem. Então, quem compra dos americanos também pode trocar de fornecedor e passar a comprar da China. Então, essa política do Trump beneficia muito a China e daqui a pouco, o que a gente está vendo é que vai ter uma reação em bloco de muitos países e isso pode gerar um isolamento dos Estados Unidos. E aí sim, isso pode fazer o Trump voltar atrás, amarelar, baixar a bolinha, mas por enquanto ele está ganhando a parada. Mudando de assunto, saiu pesquisa hoje, pesquisa relacionada à eleição de 2026 e a pesquisa mostra o quê? Mostra que a situação do Lula é bem menos pior do que se estava imaginando. Porque saiu umas pesquisas recentemente aí, dizendo que a popularidade dele caiu, né? Chegou no mais baixo desde o início do mandato. O Kassab chegou a dar uma entrevista dizendo, se fosse hoje a eleição o Lula perdia. Aí saiu a pesquisa hoje, pesquisa do Instituto Quaest. E aí você vai ver qual é o cenário. Não é nada disso que o Kassab falava. Lula lidera todos os cenários para 2026, mas rejeição é de 49%, diz Quaest. Sim, a rejeição dele subiu, mas ainda assim ele continua vencendo todos os adversários que vão disputar, que tem possibilidade de disputar a eleição em 2026. Olha só, por exemplo, aqui as possibilidades. Isso aqui é segundo turno, tá? Lula contra Gustavo Lima, 41-35. Lula contra Eduardo Bolsonaro, filho do Bozo, 44-34. Lula contra Pablo Marçal, 44-34. Lula contra Tarcísio, 43-34. Lula contra Romeu Zema, 45-28. Lula contra Ronaldo Caiado, 45-26%. Não tem Jair Bolsonaro aí. Por que será, né? Será que é porque ele está inelegível, ele não vai disputar a eleição, não vai nem estar livre, nem votar ele vai porque ele vai estar em cana, condenado? Deve ser por isso, né? E aí, descendo aqui mais, a gente vê outras informações. Olha só, por exemplo, Lula lidera os 4 cenários testados para o primeiro turno. Então aquela lá é o segundo turno. No primeiro turno ele tem 4 cenários. Com Tarcísio, sem Tarcísio, com Eduardo Bolsonaro, sem Eduardo Bolsonaro. Lula ganha em todas. Em todas. Então hoje ainda não existe, segundo as pesquisas, um candidato capaz de vencer o Lula nas eleições de 2026. Mesmo com a queda na popularidade. 49% diz que não votariam em Lula e 47% que votariam. Esse é o aumento da rejeição aí. E aí tem um outro aspecto que aí é um pouco mais preocupante para o Lula. Haddad é quem tem maior rejeição na pesquisa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é rejeitado por 56% dos eleitores. A rejeição dele é empate técnico com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo tem rejeição de 55%. Aí a rejeição também é praticamente a mesma que a do próprio Bolsonaro, que não vai disputar a eleição. Tem 53% de rejeição, Ciro Gomes 52%, Eduardo Bolsonaro 55%, Gustavo Lima 50%. E o Tarcísio, e o Ratinho Júnior, e o Zema, e o Caio dos governadores é o seguinte, nem dá para testar muito rejeição deles ainda, por quê? Porque a maioria deles não é conhecida no Brasil inteiro. São conhecidas nos seus estados, mas no Brasil ainda não. Eles vão ter que trabalhar muito para se tornarem conhecidos. Inclusive, isso aqui, essa matéria fala sobre isso, olha só. Tarcísio não é conhecido por 45%, né? Michele Bolsonaro tem 49% de rejeição, a mesma rejeição do Lula. E aí, o último parágrafo, governadores são mais desconhecidos do que rejeitados ou aprovados. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, é desconhecido por 51% dos eleitores, Zema por 62%, Caiado por 68%. Então, assim, primeiro eles têm que crescer e aparecer, para depois a gente discutir a rejeição dessa galera, porque ninguém nem conhece esse pessoal. Essa que é a verdade. Então o cenário hoje é esse, o cenário de que Lula vence qualquer adversário no segundo turno das eleições de 2026. Mas o Haddad, que poderia vir a ser o substituto dele, o sucessor dele, neste momento é mais rejeitado do que os outros candidatos. Até por quê? Porque
colou a pecha do taxade, né? Colou nele essa ideia de que ele gosta de cobrar imposto, embora isso seja mentira. Embora a carga tributária no Brasil tenha caído em 2023 e não subido. Ou seja, o Brasil passou a cobrar menos impostos do que no último ano do governo Bolsonaro. E mesmo assim, né, por conta da campanha de marketing para atacar o Haddad, ele meio que está com essa pecha de cobrador de impostos. Então isso, claro que prejudica, principalmente se o Lula não for o candidato. Mas esse cenário coloca justamente essa situação de que o Lula vai acabar tendo que ser o candidato em 2026. O Josias de Souza do UOL fala, Haddad no topo dos mais rejeitados da Quaest, é problema para Lula, justamente, porque se o Lula pudesse, e ele já disse isso várias vezes, ele não seria candidato, ele lançaria um outro candidato no lugar dele e ia descansar. E ele também disse que só seria candidato se houvesse uma ameaça muito grande de a extrema-direita voltar ao poder. Então, diante desse cenário aí, que o provável sucessor dele hoje é muito rejeitado, então ele trabalha com a hipótese de realmente ser candidato em 2026 por falta de opção. Lula sendo candidato mais uma vez, porque não tem muito jeito. É claro que ainda falta 2 anos, os resultados econômicos ainda vão influenciar, essa rejeição do Haddad pode diminuir, tudo pode acontecer. 2 anos é muito tempo, mas pesquisa é fotografia do momento, né? E hoje a situação é essa. E por que eu falo que pode mudar? Por quê? Porque a economia do país está indo bem, está indo, né, muito bem, digo-se de passagem. A indústria brasileira cresce 2 vezes mais que a global, mas o setor vê freio com alta de juros. Então, a indústria brasileira em 2024 cresceu mais de 4%. Isso é mais que o dobro da média mundial, que foi de 2,3%. É o dobro. O Brasil, as indústrias no Brasil cresceram o dobro das indústrias no mundo. Então isso demonstra o quê? Que o brasileiro está comprando mais, está tendo mais dinheiro, o comércio está vendendo mais e por conta disso as indústrias estão fabricando mais produtos para serem vendidos. Então esse é o cenário da economia que pode sim provocar uma mudança aí no humor do eleitor em 2026. Real é a segunda moeda que mais valorizou no mundo em janeiro. Veja ranking. Então, o real, tudo que ele desvalorizou em 2024, principalmente no final do ano, em dezembro, né, ele demonstra no sentido contrário a partir de janeiro. Está despencando 11 dias consecutivos de queda, você viu no começo do vídeo. Já está em 5,81, chegou a 6,30 no final do ano. E aí aquela curiosidade, né? Por que está caindo? Ah, por causa do Trump, porque o Trump fez acordo. Quando estava subindo não era o Trump, era o Lula. Ah, é o gasto, o governo gastão, ajuste fiscal e não sei o quê. Agora que está caindo, o Lula não tem nada a ver com isso. Agora é culpa do Trump. É culpa não, né? Porque quando cai é bom. Só é ruim, quando é ruim é culpa do Lula. Quando é bom não é. É isso que tem acontecido. Então, assim, a gente vai ver ainda uma mudança de cenário para 2026. Se a gente conseguir fazer uma boa comunicação, se o governo conseguir se comunicar bem e se os resultados econômicos continuarem desse jeito, por exemplo, os economistas já estão prevendo uma inflação mais alta para 2025. Detalhe, os economistas erraram tudo desde que o governo Lula começou. Tudo. Inflação, taxa de juro, dólar, crescimento da economia, geração de emprego, erraram tudo. E erraram tudo para pior. Eles estimavam um cenário pior do que realmente se configurou depois. Então, espero que mais uma vez eles estejam errados em relação a essa projeção de inflação. Estão falando de inflação de 5,5%. E o governo está dizendo que não, que a inflação vai permanecer controlada. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. De qualquer maneira, o cenário hoje é, se a eleição fosse hoje, Lula venceria qualquer um. Haddad, talvez não. Então é isso que o Lula vai trabalhar daqui para frente, né, para 2026, para ver se realmente será o candidato, se vai lançar um outro candidato que vai enfrentar dificuldade, enfim, tudo isso vai ter que ser pensado para 2026 e a gente segue acompanhando aqui essas histórias, tá? Ó, tem mais coisa para falar com você, que é o seguinte, eu te falei que os bolsonaristas estão meio chateados aí com as mudanças na Câmara e do Senado, né? Por quê? Porque os sinais nesses primeiros dias não foram bons, não. A eleição na Câmara e no Senado foram no sábado, dia 31, dia 1º, não lembro, hoje é dia 3, dia 1º de fevereiro, elegeu o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, do Republicanos, e o Davi Alcolumbre, não lembro o partido dele, eu vou escrever aqui na tela, que agora me fugiu. Enfim, e ele também já foi presidente do Senado, e já andou criando uns casos com o Bolsonaro no passado, sabe? Por exemplo, quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alcolumbre era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é quem pauta a sabatina do indicado. E ele esperou meses para marcar a sabatina do André Mendonça. Meses! Justamente para não colocar azeitona na empada do Bolsonaro. Muito pelo contrário, colocou água no chope do Bolsonaro e do André Mendonça
durante um bom tempo. Só marcou a sabatina quando não tinha mais jeito mesmo. E aí, Hugo Motta e Davi Alcolumbre assumiram, fizeram discursos, deram entrevistas e sinalizaram uma coisa que eu tenho certeza que os bolsonaristas não vão gostar nem um pouco. O que é? Motta disse a interlocutores que o impeachment está fora de cogitação. Ele não, olha só, a chance de novo presidente da Câmara pautar o impeachment de Lula. Essa é a matéria que saiu aqui no Metrópolis. E aí ele fala justamente sobre, e aí, o Hugo Motta vai pautar? Porque tem um novo pedido de impeachment, agora por conta dessa história do pé de meia, que já tem 120 assinaturas de deputados, o que é uma idiotice, né? Porque o deputado que assina o pedido de impeachment depois não pode votar o pedido de impeachment. Então ele já está ajudando a não aprovar o pedido de impeachment ao assinar. Mas independente disso, inteligência não é assim forte dos bolsonaristas, o pedido está aí. E o Hugo Motta, novo presidente da Câmara, que é a única pessoa que tem o poder de tirar da gaveta um pedido de impeachment e colocar para votação, disse exatamente isso. Motta disse a interlocutores que está fora de cogitação instaurar o processo de afastamento do presidente da República. Já avisou para a galera, não tem clima, não existe um negócio desse, vocês estão tudo louco. E aí o próprio Hugo Motta, assim que foi eleito, fez um discurso de 20 minutos. Eu separei só os principais trechos desse discurso, tem 2 minutinhos de vídeo aqui, em que ele manda alguns recados assim fortes que não agradaram os bolsonaristas. Vamos assistir e a gente comenta ao mesmo tempo. Vamos lá. Vejo este plenário deste ponto de observação tão singular e não posso deixar de lembrar e me emocionar que esta é e será sempre a cadeira do senhor Diretas, do senhor Democracia, a eterna cadeira do pai de nossa Constituição, Ulisses Guimarães. De cara, ele já faz uma menção ao Ulisses Guimarães, que presidiu o Congresso Nacional Constituinte, que foi quem fez a Constituição de 88. E aí você vai ver outras menções que ele faz a Ulisses, que dão a clara dimensão de que ele está pensando em relação à anistia dos golpistas do 8 de janeiro. Dá uma olhada. Na inauguração da nova Constituição, no mesmo célebre discurso em que pronunciou a frase que ainda ecoa nestas galerias: tenho ódio e nojo à ditadura. Então, Hugo Motta traz de volta uma das frases mais emblemáticas do Ulisses Guimarães. Tenho ódio e nojo à ditadura. E lá, Hugo Motta, atual presidente da Câmara, solta essa. É claro que aí os bolsonaristas não ficaram muito contentes. Mas ele segue, ó. Não existe ditadura com parlamento forte. O primeiro sinal de todas as ditaduras é minar e solapar todos os parlamentos. Por isso, temos de lutar pela democracia. E não há democracia sem imprensa livre e independente. Quero aqui agradecer e parabenizar a todos os jornalistas presentes neste sábado pelo trabalho tão fundamental de noticiar diariamente aos milhões de brasileiros os acontecimentos desta casa. Aí ele chama atenção justamente para a imprensa livre, ou seja, mais um pilar dos valores democráticos, daqueles que os bolsonaristas não gostam muito. Não gostam da imprensa, não gostam da liberdade de expressão alheia, só querem a deles, né? E a deles vale tudo. E aí o Hugo Motta já botando um pouco mais de água no chope dos bolsonaristas. Segue. Minhas amigas e meus amigos, tenho a humildade de reconhecer que podemos e temos de nos aperfeiçoar sempre. Mas tenho absoluta certeza também que o passado é um caminho sem volta, pois sabemos todos muito bem aonde termina. Termina na destruição da política, no colapso da democracia. E isso não podemos mais correr o risco de experimentar. A praça, sempre lembremos, é dos 3, e não de 1 nem de 2 poderes. E quando não é dos 3, não é a praça da democracia. E todos defendemos a democracia, porque sem democracia, este livro não é a Constituição, não é a civilização. É um pedaço de papel, é letra morta, e vamos lutar pela Constituição, pela nossa Constituição. Democracia só é democracia se é de todos. Estaremos sempre com a democracia, pela democracia, do lado da democracia. E seus inimigos, sibilinos ou ferozes, encontrarão no legislativo uma barreira como sempre encontraram ao longo da história. Vamos fazer o que é certo pelo bem do Brasil. O Brasil não pode errar e não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre do lado do Brasil, em harmonia com os demais poderes. Encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Muito obrigado. Ainda estamos aqui. Você sacou, né, a mensagem, né? Ele fez de uma alusão direta ao filme Ainda Estou Aqui, que é justamente um filme que denuncia a crueldade da ditadura militar, né? Ainda estamos aqui, ou seja, vamos resistir, vocês não vão destruir a democracia. Então é claro que os bolsonaristas não gostaram nada desse discurso, por quê? Ele falou em democracia inúmeras vezes, repetiu várias vezes, deu uns recados também para o governo e para o Supremo Tribunal Federal, que eu vou mencionar também. Mas além desses recados, o principal recado foi justamente esse. Democracia acima de tudo, e a gente não vai dar bobeira, porque tem uma galera que não gosta da política, quer destruir a política. Você viu, ele falou da questão das pessoas que querem destruir a política, né? E esse final, né? Então assim, tem o ódio e nojo à ditadura. E esse final, ainda estamos aqui, deixam muito claro que a galera bolsonarista vai ter dificuldade para enfrentar
o futuro aí, pelo menos nos próximos 2 anos em que o Hugo Mota for presidente da Câmara. O discurso de Mota manda recado duríssimo a outros poderes e reafirma papel do Congresso. É a coluna da Ana Flor, da Globo News e do G1. E aí, do que ela está falando sobre esse recado duríssimo a outros poderes? O recado que ele mandou é o seguinte: vocês querem transparência com o dinheiro público? Porque tem essa discussão do orçamento secreto, né, o Dino e tal. Vocês querem transparência? Beleza, eu também quero, mas tem que ser transparência para todo mundo. E o que ele está falando? Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, não é divulgado os gastos, nem das viagens dos ministros, quando eles viajam para fora, para os lugares, não tem divulgação. Quando eles fazem uma palestra, que eles recebem para isso, ninguém fica sabendo quanto que eles receberam. Quando eles recebem convites para participar de eventos no exterior, e um monte de empresários fazem eventos no exterior e convidam os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles participam desses eventos também não é divulgado se eles receberam dinheiro, se eles receberam o custeio das despesas para ir para lá. Não tem muita transparência nesse lado, né? Então o Hugo Mota está dizendo, ó, vocês querem transparência, vocês têm que dar transparência também. É claro que também esse recado vai para o Poder Executivo, para o governo, por quê? Porque ainda não acabou o famigerado sigilo de 100 anos, tem que acabar. Tem um projeto de lei pronto já, que o governo vai apresentar esse ano para o Congresso para acabar com o sigilo de 100 anos, mas 2 anos se passaram e não acabou ainda. O Lula prometeu que ia acabar no primeiro ano, no primeiro mês, e ainda não acabou. Então ele também dá esse recado, ó, transparência para mim, mas para vocês também. Então claro que ele deixa esse recado. Agora, o Davi Alcolumbre, que é o novo presidente do Senado, Alcolumbre admite que a anistia não vai pacificar o país. Ele foi perguntado a respeito disso, se ele ia pautar a anistia. Por quê? Porque a anistia é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição. Ela tem que ser aprovada por maioria absoluta, por acho que 2/3 da Câmara, aí ela vai para o Senado, ela tem que ser aprovada por 2/3 do Senado, e ela não passa por sanção presidencial. Se ela for aprovada, está valendo. Só que depende tanto do Hugo Mota quanto do Davi Alcolumbre pautar, e também depende de ser aprovado. E aí, o Alcolumbre foi perguntado, ele teve na Globo News, no dia da votação, que ele foi eleito presidente do Senado, e aí foi perguntado pelo Otávio Guedes, foi perguntado a respeito justamente da pauta da anistia. Olha só o que o Davi Alcolumbre disse a esse respeito. Curtinho. O senhor está o tempo todo dizendo que deve haver uma sintonia da pauta do Legislativo com a pauta das ruas. Eu senti falta nessa eleição, tanto aqui como na Câmara, já que foram candidaturas praticamente únicas, de um debate sobre visão de Brasil. Qual é a visão? E aqui só falava assim, anistia sem anistia, anistia sem anistia. Pessoalmente, eu acredito que isso não é uma pauta das ruas. Eu desafio qualquer um a tomar média em 10 botequins, se algum popular vai falar disso. O popular, como o senhor disse, está querendo falar de inflação de alimentos, segurança, que é um tema também que inexistiu nessa campanha, transporte, enfim, trabalho. A minha pergunta, o senhor vê a anistia como uma pauta das ruas ou uma pauta da polarização? Otávio, eu concordo integralmente com o que você falou. E eu falo isso todo dia, e toda hora e todo instante, que nós temos que nos dedicarmos à agenda que possa promover, vou repetir novamente, a pacificação do Brasil. Esse assunto não vai pacificar o Brasil. Se nós continuarmos trazendo à tona assuntos que trazem a discórdia em vez da concórdia, nós vamos passar nos corredores do Senado Federal e vemos senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. E quando o senador agride um ao outro por conta de uma única agenda, ele não está interessado na agenda do brasileiro. A agenda do brasileiro não é essa. A agenda do brasileiro é a gente trabalhar todos os dias, incansavelmente, para diminuir a pobreza no Brasil. A pobreza nos rincões do Brasil. Então, eu espero, e vou apresentar isso todos os dias, poder ser um presidente altivo, equilibrado, mas ao mesmo tempo ter a coragem de dizer àqueles que insistem em trazer uma pauta que não é a agenda do parlamento para o debate principal. Presidente. Ela pode existir? Ela vai existir, nós não vamos tirar o direito dela existir. Mas ela não é a prioridade do Brasil nem do parlamento brasileiro. Pronto, a anistia não é prioridade do Brasil e nem do parlamento brasileiro. Ou seja, vai bater na mão dele, vai para a gaveta. Ele não vai pautar a anistia, deixou claro. Quer discutir anistia? É direito da democracia alguém apresentar um projeto de lei dizendo, olha, eu queria anistiar e tal. Agora, isso aí andar, isso é aprovado, aí já são outros 500. E aí você já viu aí. O presidente da Câmara dizendo democracia, democracia, democracia. Ódio, nojo, a ditadura. Ainda estamos aqui. E agora você vê aqui o presidente do Senado dizendo a anistia não é uma pauta do Brasil, não deve ser uma pauta do Congresso e ela não pacifica o país. Ou seja, a tendência é a anistia subir no telhado, cair de lá e morrer para sempre. É o que se espera. É o certo, né? Antes de mais nada é o certo. Mas tudo indica que vai ser exatamente assim nos mandatos do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. E aí, ó, Mota e Alcolumbre visitam Lula e garantem trabalho conjunto com o governo federal. Os dois, hoje, segunda-feira de manhã, tiveram lá no Palácio do Planalto, na Alvorada, né? Não, no Planalto mesmo. Conversaram com Lula, tá aí a fotografia, todo mundo de mão dada, sorridente e tal. Então, assim, esse cenário não é nada bom
para os bolsonaristas. Muito pelo contrário. O sonho de uma noite de verão deles, que é a anistia, seguramente não vai sair. Já estava difícil, com Lira e com Pacheco. Agora, com Mota e Alcolumbre, parece que passou para outro patamar, o patamar do impossível. E nem podia ser diferente, né? Golpe de Estado não dá direito à anistia, eu gosto sempre de repetir isso, porque esse é um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, e também não podemos esquecer que mesmo se for aprovada como uma proposta de emenda à Constituição, isso tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal. Basta um partido político, um deputado, alguém acionar. O Supremo vai ter que julgar. E tudo já indicou e continua indicando que se o Supremo julgar, ele vai dizer não vale, justamente por isso. Porque tentar golpear a democracia não é passível de anistia, porque você não pode anistiar alguém que tenta destruir o próprio sistema democrático, senão eles acabam conseguindo cedo ou tarde. Então, pode esquecer, Bolsonaro e companhia, que a anistia não vai sair não. Vocês podem esperar deitados, porque em pé vocês vão morrer, e sentados vocês vão cansar também. Essa que é a verdade. Mudando de assunto, o último assunto do dia é o seguinte, tem uma figura da política brasileira que está, virou pessoa do passado. Ciro Gomes, ele continua indo lá para a internet, toda semana ele faz uma análise conjuntural da economia, da geopolítica, ele quebra o pau com o PT, ele xinga o PT, xinga o Lula, ele continua fazendo isso, não mudou nada, tá? Porém, o Carlos Lupe, que é o presidente de honra, né, porque como ele é ministro, ele se afastou da presidência do PDT, tem um outro presidente lá agora ocupando a função, mas ele continua mandando. E ele falou, olha, Ciro Gomes pendurou chuteira. Pois é. Ciro Gomes não disputará mais eleição e ganha novo papel no PDT. O que ele disse? Esse negócio de disputar a eleição já era. O Ciro desistiu. Quando acabou a eleição em 2022, o Ciro já tinha dito que não pretendia mais disputar a eleição, que, enfim, foi rejeitado pelo povo, ele não ia insistir, né? Mas o que o Lupe está dizendo é que o Ciro vai continuar participando das instâncias do partido, vai ocupar uma função aqui dentro do partido, de dirigente, tal, vai continuar batendo boca internamente, vai continuar se manifestando nas redes sociais, dando entrevista, gravando vídeo, vai continuar batendo no governo com todo o empenho e força que ele tiver. Porém, ele disse que não vai mais disputar nenhuma eleição, nem para presidente, nem para governador do Ceará, nem para deputado, nem para nada. Ele vai ficar lá dando palestra e fazendo vídeo na internet para bater no PT. Isso que vai fazer o Ciro Gomes. Tinha uma proposta, chegaram a apresentar uma proposta para expulsar o Ciro Gomes do partido. Por quê? Porque na eleição para prefeito, você se lembra, inclusive eu também falei sobre isso aqui em outro vídeo, ele ficou entre aspas mesmo, tá? Neutro no segundo turno da eleição em Fortaleza entre um petista e um bolsonarista. E aí a própria juventude do PDT, não tem cabimento isso, né? Você ficar neutro. Tem um bolsonarista na parada, não tem como ficar neutro. Tem que ficar contra. E aí o Ciro Gomes não, o Ciro Gomes vai ficar neutro, não vai apoiar nenhum nem outro e tal. O Roberto Cláudio, que era prefeito de Fortaleza e que é o cara do Ciro Gomes lá, chegou a assumir o apoio para o candidato bolsonarista, o André Fernandes, que é do PL. Então assim, ele bandeou mesmo pro lado dos bolsonaristas. No interior do Ceará, o Ciro Gomes fez várias alianças com bolsonaristas em várias cidades para enfrentar candidatos petistas. Então ele aderiu, ele abraçou o bolsonarismo, a verdade é essa. E a partir disso surgiu aí uma demanda dentro do partido para expulsar o Ciro Gomes do PDT. Então, com essa declaração do Carlos Lupe, de que ele não vai mais disputar a eleição, mas que ele vai ocupar um papel lá dentro do PDT, um papel de dirigente e tal, meio que encerra essa história de que ele pode vir a ser expulso do PDT. O que não quer dizer que ele não vai sair do PDT, porque sim, ele pode sair por conta de uma outra situação que está sendo vislumbrada aí no horizonte, que é isso aqui, ó. Possível federação com o PT pode levar à saída de Ciro Gomes do PDT. Essa matéria é de 10 dias atrás, praticamente, né? O PDT é um partido hoje pequeno, e aí tem a tal da cláusula de barreira. O que é isso? Nas eleições, se determinados partidos não atingirem o número mínimo de votos, numa quantidade mínima de estados do Brasil, eles não têm direito, por exemplo, ao fundo partidário, não têm direito a tempo de TV, não têm direito a uma série de coisas. Então, o partido praticamente deixa de existir, né? Vai continuar existindo na prática, mas perde qualquer força de mobilização, porque não tem acesso à comunicação. Então, esses partidos estão querendo se juntar a outros partidos. Tem casos que eles se juntam em fusões, aí vira um partido só, tipo, os dois mudam de nome e viram um outro nome. Vou pegar o exemplo que está sendo discutido agora, o PSDB, os tucanos, e o PSD do Gilberto Kassab estão discutindo uma fusão. Então deixaria de existir PSDB, deixaria de existir PSD e surgiria um novo partido com uma outra sigla, um outro nome. Mas também tem a possibilidade das federações.
O que é isso? Os partidos continuam existindo individualmente, mas eles se unem para disputar a eleição numa federação. Essa federação ela é caracterizada como se fosse um único partido, então tem que votar igual, os partidos todos têm que votar igual no legislativo, né, na Câmara, nas assembleias legislativas estaduais, nas câmaras municipais. A federação é como se fosse um partido só que continua existindo os partidos individualmente. E aí o PSB, que é do Geraldo Alckmin, que também é um partido menor, o PDT do Ciro, do Carlos Lupe, o antigo partido do Brizola, que também é um partido pequeno, estão discutindo se fazem ou uma fusão ou se fazem uma federação, e aí a ideia é fazer uma federação com o PT, justamente para ter uma estrutura maior, para não ficar tão desprotegido no meio assim dessas cobras criadas no Congresso Nacional. E aí, se o PDT resolver mesmo fazer uma federação com o PT, o próprio Ciro Gomes pode pular fora. Ele mesmo pode falar, não me cabe aqui mais, porque nos meus últimos anos eu passei praticamente todos eles arrebentando com o PT, de repente eu vou fazer uma federação com o PT, não faz sentido. Então aí, isso pode levar o Ciro Gomes a sair do PDT e aí continuar fazendo os vídeos na internet, continuar detonando o governo, sem estar ligado a nenhum partido político. Claro que vai depender desse movimento, existem outras possibilidades. Uma das possibilidades é haver uma fusão entre o PDT e o PSB do Alckmin, e aí os dois virarem um único partido. E aí soma tudo, cresce um pouco, pode ser que ultrapasse a cláusula de barreira, mas tudo isso está sendo analisado justamente olhando para 2026 e vendo assim, quais são as nossas possibilidades. A gente vai realmente ter voto suficiente para não ser prejudicado? Para não perder o fundo partidário? Para não perder o horário na televisão? Para não perder ter direito, por exemplo, de ter lá liderança no Congresso Nacional? Essas coisas todas, porque tem tudo isso envolvido. Então, dessa análise vai ser uma decisão. Ou vai ter uma fusão de dois partidos, ou vai ter uma federação. E se tiver uma federação, tudo indica que vai ter PT, PV, PSB, PCdoB, tudo junto com o PDT. E aí, Ciro Gomes pode pular fora. Por quê? Porque aí, como é que ia caber o cara? Como é que o cara vai participar de decisões das instâncias partidárias junto com o PT, se ele só detona o PT, se ele é puro ressentimento com o PT? Não vejo como, não cabe, né? Mas enfim, esse pode ser o destino de Ciro Gomes. Ficar em casa fazendo vídeo para a internet, igual eu, falando de política e dando suas opiniões. A diferença é que eu não sou candidato a nada, nunca fui, não pretendo ser. E o Ciro Gomes tentou ser presidente do Brasil e foi cada vez pior, à medida que o tempo ia passando, ele ia indo cada vez pior nas eleições, cada vez recebendo menos votos, até chegar em 2022, que ele foi humilhado. Né? Humilhado, teve 3% dos votos, ridículo o desempenho do cara, que chegou a ter 20%, 30% das intenções de voto em anos atrás, em anos anteriores, em eleições anteriores. Ciro Gomes está acabado, essa que é a verdade. Eu queria saber a sua opinião sobre esses 4 assuntos que eu tratei, tá? Sobre essa questão do Trump, sobre essa pesquisa que saiu relacionada à eleição de 2026, que mostra aí que o Lula vence qualquer um dos adversários, sobre a anistia que subiu no telhado, porque os presidentes da Câmara e do Senado que assumiram agora já demonstraram que não são muito favoráveis, e também sobre o ocaso, o crepúsculo, o fim da carreira política de Ciro Gomes. Eu fico aqui, mas eu volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política brasileira. Quero sua opinião nos comentários, deixa o like, deixa a inscrição. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Um abração. Tchau.